Sejam muito bem-vindos, vamos lá para mais uma live. Hoje vai ter um convidado mega especial, sim! Ele, o escrivão de Polícia Federal, Paiva. E, cara, se você estava curioso por essa carreira, como que funciona, como que é o dia a dia, chegou o momento de você saber um pouquinho, tirar suas dúvidas com um gigante que vai estar aqui hoje. Pessoal, então vai chegando, clica no aviãozinho, convida o teu amigo, clica aí no aviãozinho, convida o teu amigo que hoje vai ter uma super live aqui. A galera já tá entrando, eu já tô convidando o Paiva aqui para entrar, vamos lá. E eu quero perguntar para vocês, estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Minha cabeça tá cortando? Sim ou não? Minha cabeça tá cortando? Sim ou não? Fala aí, Gabi. Ô, Paiva! Quanto tempo não te vejo, né, Paiva? Pô, deve fazer uns 10 minutos. Deve fazer uns 10 minutos, né, que a gente não se vê. Mais ou menos. Cara, seja muito bem-vindo aqui à live. Muita satisfação, uma honra para mim estar te entrevistando. Você é um cara que eu admiro pra caramba, é um cara que a gente combina nessa coisa de motivar as pessoas a estudarem. E Obrigado. é uma honra ter você aqui hoje comigo, cara. Honra para mim também. Uma pessoa que motiva muito nesse lance de concurso e que fala a verdade, né? Que é o principal. Principalmente quando as pessoas estão investindo em vida, né, cara? Exatamente. Investimento nos sonhos, né? Na vida de cada um. Exatamente. Bom, aqui hoje, boa parte já é, assim, meu mentorado do Falcão, e tem uma galera que falou, cara, eu não perco essa live, vou fazer escrivão. Eu escolhi fazer escrivão, e que bom que você chamou um escrivão, eu fiquei feliz com isso. Mas antes da gente entrar aí no que faz o escrivão, deixa eu deixar você se apresentar para a galera, tá? Se apresenta aí para a galera, fala quanto tempo está na PF, quando que você entrou, e conta um pouquinho aí da sua história. Se foi fácil, Paiva? Muito fácil. Muito fácil. Vou contar um pouco. Vai lá, se apresenta aí e conta um pouquinho da sua história. Beleza. Eu sou o escrivão Leonardo Paiva, eu estou na PF desde 2010. Eu fiz aquele concurso 2009, que foi apelidado Divisor de Águas. Por que foi Divisor de Águas? Divisor de Águas principalmente por causa do TAF, que mudou muito e eliminou muita gente. Isso aí é uma história para uma live inteira. Esse TAF foi realmente uma novela para a galera que estava estudando há muito tempo. E foi um concurso bem difícil, porque o último concurso tinha sido em 2004 e tinha muita gente estudando desde 2004, né? Então, quando eu comecei a estudar, eu lembro que eu cheguei numa turma até da academia do concurso. Não tem problema falar não, né, Gabi? Não, pode falar que você quiser. Aqui é sem filtro, tá? Então, beleza. Só cuidar, se você for falar mal de alguém, cuidado para não tomar... Não pode. Mas não de cursinha, sem filtro, sem filtro. Não vou falar mal de ninguém. A gente tem que direcionar nossas energias para coisa boa. Deixa as coisas para lá. Principalmente num assunto como esse. Então, o que acontece? Verdade. Eu sempre fui bancário, né? Sempre trabalhei em banco. Aquela escravidão. Quem é bancário aí sabe do que eu estou falando. E me casei cedo com a Lívia. E tive que, na verdade, eu tinha parado, trabalhava no Banerj, parei de trabalhar no Banerj para começar a estudar para concurso. Eu era caixa do Banerj e a gente teve a nossa primeira filha, Maria Gabriela, né? E a Lívia sempre apoiando, e eu resolvi estudar para concurso. Comecei a estudar para concurso e estudando bastante e estava focado em fiscal. Apesar de que eu vou contar depois o lance da polícia. Eu foquei em fiscal, estava estudando para fiscal da Paraíba, fiz os melhores cursos de informática no Rio de Janeiro, no Brasil, que aquela época que eu estava estudando era mais presencial, né? Então fiz aula com o Manuel Martins, que era um cara sensacional, inclusive da Receita Federal, e fui fazer o concurso fiscal da Paraíba lá em João Pessoa. Nesse concurso, simplesmente eu fiz pontuação para ficar em 4º lugar, mas fiquei por uma questão de informática, que era a matéria que eu mais dominava. Depois vocês vão entender por que eu estou falando desse concurso de informática. E assim, isso me baqueou muito. Eu fiquei 3 meses mal, porque eu ficaria em 4º lugar. E um amigo meu, que foi comigo, foi aprovado, graças a Deus.
E quando eu cheguei na prova, sabendo tudo de TI, segurança da informação, pô, sabendo muito, caiu tecla de atalho. Então, assim, como eu até falo, eu comento, eu não sou gamer, então eu cheguei e fiquei perdido com aquelas teclas de atalho. Fiquei por uma questão, mas Deus sabe o que faz, né? Enfim, voltei a trabalhar no banco, a gente resolveu se casar, voltei a trabalhar no banco, entrei para o Santander, e aquela escravidão contínua. E a minha esposa vendo isso, essa escravidão contínua lá no banco, ralando pra caramba, saindo 7 horas da noite, 8 horas. E ela falava, amor, vai estudar, você sempre sonhou em ser policial. E esse negócio de sempre sonhar em policial foi engraçado, porque eu fiz administração na UF, né? Então, no primeiro período, a gente tinha psicologia, acredite você. E a professora, aquele lance de primeiro período, né? A gente novinho, a professora, cada um se apresente, fale o que você quer ser na vida e tal. E quando chegou a minha vez, foi engraçado, porque meus amigos todos falando, eu quero ser empresário, eu quero ser um gestor de multinacional. Quando chegou na minha vez, eu falei, ela falou, e você, Leonardo? Eu falei, eu vou ser policial federal. E assim, o que a gente fala aqui na Terra bate lá no céu, né, cara? E acontece. Então, o que aconteceu? E ela começou a rir. E eu nunca mais esqueci disso, cara. Eu perguntei, a senhora é professora de psicologia e está rindo da minha afirmação? Não estou entendendo. Enfim, desde criança sempre quis ser policial. E eu acho que até por isso que eu não passei para fiscal da Paraíba. Enfim. E aí no Santander, ralando, comecei a fazer, aí a Lívia me motivando, comecei a fazer o Glioche, que é um curso lá na Tijuca muito famoso. E fazendo o Glioche, né, indo com o uniforme do banco e tal, chegando lá morto, sempre em cima da hora da aula, mas sempre estudando muito. E às vezes, cara, eu cochilava na aula, e era engraçado, eu cochilava, prestando muita atenção, respondendo, e eu cochilava. E um dia a Patrícia Glioche, que é uma professora maravilhosa, ela me chamou lá para a sala dela e, olha, deixa eu conversar com você depois da aula. Eu falei, porra, o que eu fiz, né, cara? O que eu fiz para tomar um esporro num cursinho preparatório para concurso? E a Patrícia virou para mim e falou, olha só, eu vejo que você é dedicado, vejo que você quer ser policial, mas você está cochilando na aula, você tem que resolver isso. Enfim, então em casa mas eu continuei trabalhando, eu tinha 2 filhas pequenas, a Maria Gabriela com 5 anos, a Joana tinha acabado de nascer, um bebezinho. E em casa, e a Lívia sempre me motivando, e a Lívia, um dia, vamos sentar e vamos conversar. Eu cheguei morto do Glioche, e ela, vamos conversar. Peraí, Paiva, rapidinho, só para quem está chegando aqui agora, e para eu conseguir entender também. Então, você tinha uma rotina pesadíssima de trabalho, bancário, exploração total, até 7 horas da noite, pai de 2 filhas, não é isso? Pai de 2 filhas. Casado, pai de 2 filhas, e eu te conheço, você é um paizão, é presente, não larga, não é aquela coisa de, mãe que cria, não. Você é paizão, trabalhador pra caramba, e ainda estudando para concurso. E ainda estudando. Só para contextualizar aqui, tá? Que esse pessoal fica, eu não tenho tempo, eu tenho um filho, eu tenho trabalho. Olha aí a história, presta atenção, se liga. Continua. Desculpa, esse negócio de não tenho tempo, cara, eu vou ser bem franco, isso me deixa irritado. Sinceramente, isso me deixa irritado. Então, assim, aí a Lívia falou, não, vamos sentar e vamos conversar. Olha só, vai estudar, sai do banco, que aí eu vou segurar a onda. Olha isso, cara. Mulherão também, né? E eu cheguei no banco pro meu chefe lá, que eu tinha um relacionamento muito bom com ele, e falei, pô, Carlinhos, eu quero que me mande embora. Só que os caras ficaram me enrolando uns 3 meses para me mandar embora, porque eu era bom funcionário. E eu não quero ir embora. E ele, não, você é maluco, você tem um bebê, você não pode, tem uma filha pequena. Eu falei, não, vou embora, minha esposa vai me ajudar. Enfim, me mandaram embora, vou tentar correr um pouco. E aí me mandaram embora, graças a Deus. E me mandaram embora, e foi engraçado que quando me mandaram embora, tinha umas mesas, né, que era do antigo Banespa. E eu falei, pô, Carlinhos, essa mesa aqui que jogou no lixo, eu posso pegar lá para levar para casa, que eu vou montar um escritório lá no quartinho de empregada, para eu poder estudar, que eu vou estudar para concurso, eu vou passar para a Polícia Federal.
Aí ele, pô, claro, peguei, fui carregando aquela mesa na Tijuca, pegava um pedaço, ia, porque eu morava perto do banco, muito engraçado, igual um indigente no meio da rua. E cheguei ali, vou aceitar o seu, vou escutar o seu conselho, você é minha esposa, enfim, comecei a meter a cara. Comecei a meter peguei um dinheirinho do banco e minha esposa ganhando razoavelmente bem, mas a gente segurando muito as contas, esticava uma conta, pagava a outra. E eu vi o curso Fórum, que é do Gabriel Habib, professor de Direito Penal, excelente, excelente pessoa, excelente ser humano. E eu vi esse curso, todo mundo falava desse curso, que eu procurei saber os melhores cursos. E fui lá no Fórum, hoje era o antigo Pretório, hoje é o Fórum. Cheguei lá no Fórum e fui ver o preço do curso. Assim, um preço justo para o curso que era, mas eu não tinha grana. Aí falei lá com a menina lá da coordenação, olha só, eu não tenho grana para pagar esse curso, mas eu quero muito fazer esse curso. E ela, pô, então faz o seguinte, faz uma requisição de bolsa que vai chegar na mão dos donos do curso, que era o Gabriel Habib, o Marcos Paulo e outros caras. E a minha requisição, graças a Deus, caiu na mão do Gabriel. O Gabriel me deu, assim, 30% de bolsa. Deu 30%, paguei 70%, conversei com a Lívia, a gente deu uma esticada e era uma turma de exercício domingo. Cheguei nessa turma de exercício domingo, cara, só alienígena. Os caras sabiam muito, eu falei, meu Deus do céu, os caras estudando desde 2004, eu começando a estudar agora, isso foi em 2008 que eu larguei o banco, junho de 2008. Faltava quanto tempo para a prova? Eu não... Pai? Aí que tá. O que acontece na vida, quando a Lívia falou para eu estudar, eu parei para pensar e refletir no seguinte, na vida a gente tem que ter 3 coisas básicas na vida, né? Nossos alicerces. E eu tinha isso, que era Deus, minha família e vontade de estudar. Se faltar um, já era. Esse negócio, eu tenho fé, não vou estudar, mas vou passar. Não existe. Eu vou estudar, mas não tenho fé, vou passar. Deixo minha família para lá, vou estudar, vou passar. Não vai. Não vai, cara. Você precisa de apoio, você precisa de apoio emocional, apoio amoroso. Você precisa de muito apoio nessa fase, quando você se dedica de cabeça. Aí tem alguém aqui, sempre tem um chorão. O chorão vai dizer, ai, mas eu não tenho esposa, porque eu tô sozinho. Cara, você tem, às vezes, um grupo que te apoia, você tem uma coach aqui que te apoia, você tem um amigo que te apoia, você tem, às vezes, um pai que te apoia. Ah, ninguém me apoia. Com certeza, se você abrir o teu coração para não ser orgulhoso, eu falo muito isso aqui, pai. Sim. Quando a gente quer vencer na vida, tem que abrir mão do ego e do orgulho. E se você fosse um homem que fala assim, não, minha mulher não vai me bancar, não. Ou então minha mulher não vai me ajudar, não. Mas você espera uma mentalidade de casal. É um time. Quando um vence, todo mundo vence. É um time. Cara, muito orgulho. Exatamente. Me empolguei, desculpa. Não, pode se empolgar, porque tem que se empolgar mesmo, principalmente para o pessoal que está estudando, tem que se empolgar mesmo e acreditar, cara. Acreditar que vai conseguir. E aí eu fui nessa turma, o Gabriel Habib, simplesmente no meio da aula, ele me vira e fala assim, quem é o Leonardo Paiva? Eu falei, cara, que cara, porra, outro esporro, não acredito. E ele virou para mim aí que tá a fé, cara. Tá a fé e tá você acreditar em você e no seu potencial. E o Gabriel virou para mim e falou assim, eu levanto, ele pode ficar de pé, eu fiquei de pé, ele, olha só, você vai passar, né? Eu falei, professor, pode escrever aí. Quando sair o resultado do próximo edital da PF, meu nome vai estar lá. Enfim. Nossa, chega a arrepiar, cara, caraca. Eu comecei a estudar igual um louco. Eu lembro que eu tinha código penal no banheiro, um na mochila e um nesse escritório que eu fiz no quartinho de empregada. Então, todo lugar que eu ia, eu tirava dúvida. E era muito engraçado. E aí eu comecei a estudar no fórum, vi uma turma para delegado, só que a turma de delegado tinha os melhores professores. Eu falei, pô, eu quero fazer essa turma. E essa turma era caríssima. E eu falei, pô, Gabriel, eu quero fazer essa turma, eu quero fazer. Ele, pô, cara, você vai passar mesmo? Eu falei, vou passar. Aí o Gabriel me deu, e inverteu a situação. O Gabriel me deu 70% de bolsa. Falou, cara, eu acredito em você, você vai passar, você está estudando muito. E aí o que eu fiz? Uma coisa muito importante que é o planejamento, né? Eu fiz uma planilha no Excel e nessa planilha eu tinha que bater ponto. Então, assim, eu tinha uma meta diária de, no mínimo, 8 horas de estudo por dia. E era 8 horas que equivale mais ou menos o tempo que você trabalha diariamente. Então, eu tinha, no mínimo, cumprir 8 horas e, no máximo, umas 14 horas, por aí. E
Mas depois, assim, no meio do meu estudo, que eu estudei 10 meses para essa prova, mas no meio do estudo eu aumentei minha meta para 12 horas diárias. E assim, o que era legal é que eu batia pontos. Se eu Você diz 12 horas brutas, não 12 horas, líquidas. 12 horas brutas, assim, Brutas. sentou para estudar, aí, pô, pegou um café, sacou? E voltou. Beleza. Agora, se eu, por exemplo, estou estudando, a Lívia virasse para mim, pô, amor, tem que comprar sabão em pó. Ah, eu vou no mercado, eu parava a planilha. E o que era legal era o seguinte, no dia seguinte, se eu estudasse, por exemplo, quando eu estava na meta de 12 horas, se eu estudasse 10 horas, eu ficava devendo 2 para o outro dia. Então, eu tinha que estudar 14 horas. Teve um dia que eu tive que estudar 16 horas. E quando eu tive que estudar 16 horas, eu vi, caramba, eu tenho que ser disciplinado, mais disciplinado. E já estava sendo muito disciplinado. Enfim, estudando pra caramba, com responsabilidade, com disciplina, dedicação E de máxima. onde veio essa disciplina? Como você conseguiu? O que que te motivava a ser disciplinado? Você usava algum pensamento, algum recurso? O que Como me você motivava, conseguia? o que me motivava muito a ser disciplinado, primeiro, era o respeito à minha família. Porque eu coloquei na minha cabeça, elas dependem de mim. Eu tô com um bebezinho de fralda que ficava batendo a bunda na porta do escritório, chorando, e eu fingindo que não estava lá dentro para poder estudar. Então, ela depende de mim. A minha filha de 5 anos depende de mim. A minha esposa está trabalhando, ela depende de mim. Então, assim, elas, mais que depender, né? Elas estão acreditando. E a disciplina também veio muito da arte marcial, né? Que eu faço arte marcial desde os 3 anos de idade, então isso me ajudou bastante. Eu, inclusive, hoje sou professor de jiu-jitsu, então isso me ajuda muito na disciplina. E, e isso me ajudou muito, cara. Para quem não sabe, tem gente que pensa que a vida é só o concurso, a vida é só o seu cargo. Você é um ser humano complexo, cheio de talentos e habilidades. Eu acho o máximo. A gente tem uma amiga, a Monique, né? Você já conheceu a Monique, né? A Conheci, Monique, ela é bailarina profissional, se apresenta nos melhores espetáculos. O pai, ele é professor, é foda demais aqui em Volta Redonda, se não for o melhor, acho que você é o melhor aqui. Então, você tem muitas habilidades. O curso público vai ser uma carreira que você escolheu, mas depois você vai ter tempo e grana para desenvolver outras exatamente. habilidades, né? Isso é muito massa, né, pai? Você vai ter paz, né? Paz mental, paz espiritual para poder investir em você, investir na sua família, investir nos seus hobbies, investir em alguma coisa que você goste, seja estudo, seja esporte. Isso é muito bacana, a segurança que dá, a tranquilidade. Mas, enfim, aí o que aconteceu, Gabi? Aí eu estudando pra caramba, né, cara? E fé assim, eu falei pra mim, eu falei pra Lívia, em 1 ano eu vou passar para essa prova. Em 1 ano eu vou ser policial federal. Sem previsão de edital, desde 2004, né? E eu assim, na fé, na fé. E eu tinha até um amigo, Sim, uma coisa sim. assim, uma coisa que é bacana, que eu aconselho até a galera a fazer, é grupo de estudo, mas desde que as pessoas estudem de fato. Não que tenha muita gente, porque eu acho que isso atrapalha, mas umas Chuta um número, 3. só por curiosidade. Se você fizesse um grupo de estudo, ou se você aconselhasse eles, você acha que qual número seria ideal e se passasse desse número, tiraria bagunça? Só para ver se bate com o que eu falo aqui. Eu acho que o limite, estourando 4 pessoas. Caraca, maluco! Aí, Falcão, tá ouvindo? Aqui, quando eu abro turma Falcão, entra 50, 100 pessoas. Aí, na primeira mentoria, eu falo assim, ó, formem grupos de 3 ou 4. Mas, Não mais que 4. Não Gabi, mais que 4. Gabi, e comigo aconteceu isso. O que aconteceu? E depois, no final, só ficamos eu e o Leandro, que é um professor de física, que infelizmente ele ficou reprovado no TAF, mas ele passou a período da Civil depois. E o Olha aí. Leandro era um cara extremamente dedicado, estudioso pra caramba. A gente fechou a dupla feroz, cara. E quando a gente começou, inclusive a gente foi expulso de todas as bibliotecas do centro do Rio, porque a gente não era aluno e descobriu que a gente estava estudando clandestinamente lá, porque a gente não tinha onde estudar. Então a gente saía dos cursos e invadia a biblioteca para estudar. E no final a gente acabou estudando, sabe onde? No Fumódromo da Estácio de Sá, cara, ali no Menezes Cortes. A gente puxava uma Caramba. extensão lá do banheiro
e vinha e passava aquela playboyzada rindo da gente, e o Leandro ficava puto. Falei, Leandro, esquenta não, cara, vamos estudar que a gente vai passar e depois quem vai rir somos Que nós. massa, cara, que massa. E esse grupo começou, Gabi, porque a gente não tinha experiência, né, nesse lance de quantitativo e tal. E esse grupo começou mais ou menos umas 9 pessoas. Só que, cara, 9 pessoas, 5 na aba, 6 na aba. E aí o Leandro começou a ficar puto e a gente conversava, né, que a gente ficou muito amigo. E eu falei, Leandro, vou expulsar geral, mano. Vou expulsar geral. Isso aí, isso aí. Porque a minha vida, meu irmão, eu larguei tudo para estudar. Eu tenho minha família lá esperando. Você é professor de física do estado, dá aula em São João de Meriti e vem aqui pra galera ficar na aba. Não, ele, pô, é sério, sério. Expulsei todo mundo, ficou nós dois. Então, beleza. Eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, 2 a 4 pessoas é o ideal, cara. É o ideal. E pessoas que estudem e que acrescentem. Principalmente, e o que a gente fazia muito era o seguinte, eu e o Leandro. Por exemplo, eu era muito bom e o Leandro era professor de física. Então, o Leandro era muito bom em raciocínio lógico. E eu, posso formar na administração, era muito bom em economia, entendeu? Então, eu falei, ó, foca... Eu falo isso, galera, forma grupo. Trio ou quarteto, né? Não mais que 4. Com habilidades diferentes. Exatamente. Habilidades, um de exatas, um de humanas, um de TI. Habilidades diferentes para um ajudar. Gente, olha só, uma live aqui que a gente não programou o conteúdo, eu só falei que eu ia perguntar da história dele. A gente não programou o conteúdo, mas se você tá ligado, você já anotou fazer planilha de horários, bater ponto, escolher cursinho de qualidade, pedir bolsa se não tiver grana para pagar total, formar grupo de estudo não mais que 4. A quantidade de dica valiosa que o Paiva tá dando, cara, surreal. E pedir bolsa não é vergonha para ninguém, cara. Não é. Nenhuma, cara. Você tá sendo honesto consigo mesmo, entendeu? E os professores, cara, eles apoiam. Pode acreditar que eles apoiam. Eu fiz isso quando eu estudava, eu larguei a marinha, eu exonerei. A gente tem uma história... Não era casada com filho, né? Mas eu sempre ajudei muito meus pais, então era uma grande preocupação e eu tinha esse senso de responsabilidade em continuar ajudando meus pais. Então eu falei isso, em um ano eu vou passar. A gente parece pouco, assim. E eu comecei a mandar e-mail para vários cursinhos também pedindo bolsa, cara. Muito legal, muito legal. Você não tem que ter vergonha, cara. Você tem que ir pra frente, pedir... E tentar vencer mesmo. Não tem que ter essa não, galera. Não, Gabi, e você passa e vem as barreiras, né, do estudo. Porque, por exemplo, eu quando fiz o primeiro... Eu estudando pra caramba essa turma de delegado, eu lá no meio, só eu sem formação em direito, estudando muito e metendo a cara em casa. E fui fazer o pacotão do simulado da Academia do Concurso, achando que eu estava sabendo tudo. Chegou lá, saiu o resultado. Sabe em que colocação eu fiquei? Penúltimo lugar. Caramba! Quando eu fiquei em penúltimo lugar, eu falei, cara... Não fala. Aí o bonitão aqui, o concurseiro cristal. Tem o concurseiro raiz, que é você, e tem o concurseiro cristal, que tudo se quebra. O bonitão aqui fala assim, ai, meu Deus, eu fiquei em penúltimo, não vou mais estudar, não vou fazer. Não é pra mim, não vou passar. E se o Paiva pensasse assim? Não estava aqui na live hoje, não seria um escrivão de Polícia Federal de sucesso, não estaria com a família transformada, unida, todo mundo crescendo junto, não estaria vivendo o melhor dessa terra com a família dele. Pois é, exatamente. Ele ficou em penúltimo lugar. Ele poderia, naquele momento, ter desistido. Como você, que às vezes é o concurseiro cristalzinho da mamãe, oh meu Deus, eu vou chorar. Concurseiro Nutella, né, cara? Nutella. Você é concurseiro raiz, cara. Se inspira na história dele. Eu fiquei consternado com aquilo, falei, não aceito isso. Eu sei, cara, que no último pacote de 10 simulados eu ficava em terceiro segundo. Tinha um cara lá que eu não conseguia passar de jeito nenhum, querendo buscar ele, mas não conseguia. E esse cara, pô, foi uma pena que esse cara ficou muito bem colocado no concurso de agente, ficou entre os primeiros e foi eliminado no TAF, que é outra live também pesada. Outra live. E assim, aí, beleza, estudando e tal, pô, saiu o edital. Mas antes de sair o edital, uma semana antes, minha avó faleceu. Minha avó, que era tudo para mim, assim, minhas filhas, minha esposa são tudo para mim hoje, né? E a minha avó, assim, me criou. A minha avó, a gente veio de uma família humilde ali em Paraíba.
E minha avó era tudo, tudo, tudo para mim. Era a pessoa que eu amava demais. Em uma semana de edital, minha avó falece. E minha avó, que tinha Caramba! medo da polícia, ela falava: não, meu filho, pode ir, que é seu sonho. E assim, aquilo me derrubou, eu fiquei mal. Vou ser bem franco, na primeira semana eu fiquei muito mal, muito mal. Eu pegava nos livros, eu não conseguia me concentrar. E aí me deu um estalo e eu falei: cara, minha avó faleceu, mas e aí? O que ela ia querer que eu fizesse? Que eu passasse? Eu falei: agora eu vou passar com raiva. E aí eu chorava estudando, eu lembro disso, eu chorava estudando, eu me É escondia, me importante você abraçava. falar isso, é muito importante, porque você estava vivendo um momento muito grande de dificuldade, né? Um desafio financeiro, uma responsabilidade familiar, né? E ainda e muita gente nessa pandemia perdeu pessoas que eu recebi muitas Claro, mensagens, Gabi, não verdade. estou conseguindo estudar, perdi alguém, e isso é muito triste, né? Então Muito. você chega e fala isso, que abre uma vulnerabilidade tua e fala aqui pra galera, ó, eu passei por dificuldade financeira, eu passei por isso, eu passei por um luto. Isso é importante, porque vocês estão vendo que, cara, o cara que chegou lá, agora eu vou falar uma frase que você vai gostar, você, faixa preta, professor de jiu-jitsu super conceituado, o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. Exatamente, O perfeito, concursado é o concurseiro que nunca desistiu. Dificuldade perfeito. financeira, luto, responsabilidade familiar, falta de tempo. Não desiste, não desiste, não desiste. Vai apanhar, apanhar, apanhar até ser o faixa preta. Exatamente. Olha para a E, história dele. Se ele tivesse desistido, não estava onde está hoje. Pega isso para você, pega isso para você. e assim, transformei isso em força, estudando pra caramba, sacou? Veio a prova, fiz a prova de boa, aí saiu a colocação. E aí eu fiquei, eram 400, e antes disso, saiu o edital. E meu sonho sempre foi policial, ser operacional, pam, pam. Só que saíram 400 vagas para escrivão e 200 vagas para gente. E eu acho que nessas horas a gente tem que ser bem franco conosco mesmo. Então, o que aconteceu? Eu vinha daquele concurso lá que eu comentei de auditor fiscal da Paraíba, que eu tinha estudado muito informática, e nesse edital, o escrivão, informática era uma matéria específica, era arquivologia e informática, né? O agente era uma prova mais tranquila de informática. Então, estava sabendo muito informática. E eu falei: cara, eu tenho 3 pessoas que estão investindo em mim. Então, o que eu vou fazer, cara? Eu tenho que ser honesto. Escrivão também é policial e tem muito escrivão amigo meu, muito mais policial do que muito agente. Então, quem tem a falsa concepção de que escrivão não é polícia, isso é uma inverdade, porque, na verdade, o escrivão tem mais atribuição que o agente, que é a carta horária. Lógico que é um pouco mais complicado você fazer cursos operacionais, essas coisas do tipo, porque você tem a função carta horária, que é a sua função primordial. Mas você é policial também, você tem sua responsabilidade como policial. E aí eu investi em escrivão. Eu falei: pô, dobro de vagas, eu vou cair para dentro de escrivão. E saiu o edital, aí saiu a prova, estudei, fiquei 400 vagas, fiquei em 782. E em nenhum momento eu deixei de acreditar. Eu falei: cara, eu lembro disso, um amigo meu, um amigão meu que é escrivão também, tá lá no Rio de Janeiro, e ele falava: porra, ô Paiva, cara, a gente não vai entrar não. 700 e quanto? 782. Pausa dramática. Paiva larga tudo para estudar para concurso. 8 a 14 horas por dia. A família ajudando. A esposa apoiando. A filha recém-nascida. Bolsa no cursinho, o professor do cursinho apoiando. E aí ele escolhe escrivão. Ele vai lá, vê que o escrivão é tão polícia quanto. Fala: vou fazer escrivão, que maior quantidade de vagas. 400. A gente sabe que 3 vezes 400 é chamado para o TAF. Ele fica em 700. Pois Qual que eu é, não poderia pensar? Não, não é para mim. Como aqui eu tenho um aprovado na Polícia Civil de Santa Catarina, em 4 meses ele foi aprovado na Polícia Civil. E aí ele ficou um pouco distante também e foi chamado para o TAF. Ele com o Rio quebrado. Falou: Gabi, cara, invisto em fazer o TAF. Eu não sei se eu tenho chance de ir caindo até chegar no número efetivo ali que vai para a formação, né? E eu falei assim: cara, é o seguinte, de 30 a 60% das pessoas que fazem TAF
reprovam. Inclusive eu reprovei no TAF da Ô, Polícia Gabi, do Rio. no meu de 2000, o concurso de 2009 reprovou 70%. 70% no... Cara, vai treinar. Você tá ouvindo essa live? 70%, Vai treinar se você não 70%, tá treinando. Vai treinar se você não tá treinando. 70%, Gabi. 70%. E assim, e foi engraçado, eu fiquei 782 e num cursinho lá, depois da colocação ter saído, a gente estava fazendo um cursinho lá, enfim. E tinha um garoto, era uma mesa redonda, assim, um garoto, aqueles CDFs de colégio que gostam de afrontar, sabe? Eu lembro disso como se fosse hoje também. Ele, assim, você ficou em qual? Você ficou em qual? E esse meu amigo que eu falei que é escrivão no Rio, assim, cara, a gente não vai entrar. Eu falei, meu irmão, a gente vai para Brasília junto, a gente vai no mesmo voo. Escreve. Caraca, você fala assim, me arrepia, pai, me arrepia quando tu fala esses negócios, cara. Escreve o que eu tô te falando, a gente vai no mesmo voo, meu irmão. Aí ele, porra, que é isso? Que fé é essa? Eu falei, é fé e é estudo, meu irmão. É família, é Deus, é tudo, cara. E aí, meu irmão, esse cara virou e falou assim pra nós dois, cara. Pô, que a gente ficou bem próximo. E ele falou, cara, vocês. Eu falei, pô, fiquei em 782. Ele, pô, o Mário tinha ficado em 690, parada dessa, assim. Aí ele, pô, esse cara virou e falou, esse cara tinha ficado em 32º. Ele falou, cara, vocês não vão entrar não, o que vocês estão fazendo aqui? Falei, meu irmão, vou só... Sempre tem alguém para querer destruir o seu sonho. Parece que é o capiroto que usa as pessoas, só pode. Sempre tem alguém usado pelo demônio, só pode, para tentar abalar a sua fé. Não deixe isso acontecer. Pois é, e aí eu virei para esse cara e falei assim, olha só, meu irmão, em alguma fase desse concurso, a gente vai estar junto e você vai ver minha vitória. Eu falei isso para ele, eu lembro como se fosse hoje. E sabe o que aconteceu? Ele caiu no meu grupo do TAF. Aí sabe o que aconteceu? No pulo, ficou reprovado. Ficou reprovado. Mas, só uma pausa aqui. Eu falo aqui com as turmas. Quem vai chegar lá no final não é o melhor na objetiva, não necessariamente. O melhor no TAF, o melhor no exame médico. Você não precisa ser o melhor. Não. Você precisa ser bom em todas as etapas. O que é ser bom? Aprovado. Aprovado em todas as etapas. É uma maratona. É como se fosse um... Como é que é o nome daquele negócio de 3 esportes? É triatlo que se fala? Você... Quem ganha o triatlo? Quem é muito bom na corrida e na natação, não, na bicicleta, não. Não, é o cara que vai cumprir cada etapa. Só isso, galera. Mas é um triatlo mesmo, Gabi. Literalmente, porque é a prova em si. São os exames, né? O TAF, médico, psicotécnico e a academia de polícia, que é uma live muito bacana de fazer, porque, ó, a NP é coisa séria, cara. A NP é coisa séria. Quem entra lá achando que já é policial federal vai tomar tomba. Aí o bonitão passa na objetiva, passa em TAF, exame médico, psicotécnico, chega no curso de formação, ele pode reprovar, pai? Pode, e reprova muito. E reprova muito. E é por qualquer coisa. E reprova. Cara, isso é uma... Pô, Agora, deixa eu só avisar pro pessoal aqui. Eu sei que vocês estão gostando, eu conheço vocês, eu sei que vocês estão já apaixonados no Paiva. Nós vamos fazer outras lives, né? Até porque eu estava conversando com ele hoje. Vai ter um episódio aqui da nossa conversa só sobre o curso de formação. Vai ter um episódio só sobre a diferença do agente para o escrivão, tá? Porque, como eu falei com vocês, o Paiva é um professor com a agenda muito lotada, cara. E daqui a pouquinho ele tem aula, tá? Então a gente já vai caminhando para o final aqui. E para a gente caminhar para o final, Paiva, eu quero que você fale para mim o seguinte. Qual é a melhor memória que você tem da sua formatura? Depois que você passou por isso tudo, venceu tudo, você chegou no dia da sua formatura. Qual a melhor memória? Cara, a melhor memória que eu tenho da minha formatura é ver minhas filhas vestidas de bombom e minha esposa chorando. Eu vou chorar, pai. Eu tô falando uns negócios desse, cara. Eu vou chorar, verdade, cara. Mas é verdade, cara. Porque foi muita batalha, entendeu? E foi um sonho conquistado, um sonho que... Então, a melhor memória foi aquela fotografia, você com a sua formatura. Dia do... Você, sua esposa, suas filhas no dia da sua formatura. Exatamente. E só terminando aquela história lá rapidinho, Gabi. E aconteceu isso, eram 21 no meu grupo, só passamos 7. E
enfim. E esse meu amigo, Mário, a gente pegou o para Brasília e a primeira coisa que a gente fez quando chegou em Brasília foi tirar uma foto junta naquela placa lá, aqui, entrada para a realização de um sonho. Então, assim, eu nunca deixei de acreditar. Só que eu também nunca deixei de estudar. Eu nunca deixei de investir. No TAF, eu fiz natação minha vida inteira, quando era minha vida inteira. Eu fiz natação muito tempo, durante minha infância. Mesmo assim, quando saiu o resultado, eu entrei numa academia de natação. Você tem que levar a sério cada detalhe do concurso, principalmente da segurança pública, cara. É muito exigente, entendeu? Exame médico, faça exame médico antes de você levar os resultados. Ah, mas é caro. Pô, mas que economia porca, desculpa a palavra, mas é economia porca. Você vai economizar no exame, aí você faz um exame lá de uma coisa que você poderia tratar e não ser reprovado, entendeu? Ah, eu não vou pagar uma academia de natação, eu nado, sempre nadei. Cara, mas é bom você ter uma pessoa, um profissional do seu lado. Igual você ter a Gabi aí, que pode te acompanhar, pode te direcionar melhor, para você não perder, inclusive, tempo, entendeu? Tempo e dinheiro, né? Que é importante. Sim, sim. Inclusive aqui, o Falcão ele existe desde 2015. E o pessoal vinha, eu preparava para objetiva e reprovava na discursiva, cara. Eu falei, isso. Ou no TAF, cara. Eu falava, cara, isso não dá. Aí hoje eu já coloquei uma pessoa aqui para ajudar na discursiva e uma pessoa para ajudar no TAF. Mas cada um tem que fazer a sua parte. O Paiva falou uma frase ali que a gente poderia, inclusive, encerrar essa live com essa frase. Para mim, essa frase foi que resumiu tudo que ele falou, foi perfeito. Ele falou assim: eu nunca deixei de acreditar, mas eu nunca deixei de estudar. Né? A fé sem obras ela é morta. Eu acredito pra caramba! Não sei se foi aqui, não sei se foi lá no. Deu uma travadinha, foi né? aí, Gabi. O meu aqui, não sei, começou a chover, começou a travar. Mas, cara, o pensamento positivo é legal, faz você se sentir bem, talvez até motivado, mas fica nessa de não entrar em ação. Ele falou bem claro, Não. Nunca deixei de acreditar, mas nunca deixei de estudar. Se preparou para cada etapa. Como diria minha avó, se dormir no ponto, meu irmão, já era. Já era. E é muito detalhe, Se piscar, o outro cara te atropela, entendeu? Tem que tomar cuidado. Bastante cuidado. Mel, vai ser uma outra live aqui pelo Instagram, fique tranquilo. E só deixar uma dica aqui para a galera, que eu dava essa dica para muitos amigos e dou dica para amigos hoje que estão começando a estudar. É o seguinte: evitem, colhem com pessoas que acrescentem. Evitem terrorismo psicológico. Na minha época tinha uns fóruns, cara, terroristas, absurdos, que te deixavam ansioso. E eu nunca participei desses fóruns. Participe de coisas que te agreguem. Acompanhe pessoas igual a Gabriela, que te agreguem, que te botem para cima, que te botem na direção, que não tirem o seu foco. Porque basta uma palavra errada para você desviar teu foco um mês, que vai ser fundamental lá na frente. Então o pessoal tem que ficar muito ligado nisso. Muito bom. Eu falo que são os vampiros emocionais. Né? Sai de grupo, sai dessas coisas. Se tá te sugando, sai. Você não pode perder sua energia com nada disso. Você tem que focar toda a sua energia naquilo que interessa para tua aprovação. Tá? E eu aprendi muita coisa com o Paiva hoje. Para mim foi, cara, top demais. Você montou uma tríade. Ó, a tríade do Paiva. Deus, família e esforço. Cara, que é isso, cara? Foi uma lição hoje, foi uma lição. Então, você que está assistindo aí, cara, eu espero que você tenha anotado essas coisas, anotado as dicas técnicas e anotado a experiência de vida. De quem esteve aí onde você está, de quem também passou dificuldades, venceu e hoje é um exemplo. É um exemplo Obrigado. Para as filhas, para a família, para os amigos, para os alunos, como professor de jiu-jitsu. É um verdadeiro faixa preta
que já foi faixa branca e nunca desistiu. Oh, e ralei muito nessa faixa branca. Mas deu certo, graças a Deus. Graças a Deus, graças à família. Exatamente. E aí, Paiva, como é que tá seu tempo? Pô, Gabi, eu vou dar aula agora 8h30, né? Porque o que acontece, eu tô meu dia agora se divide em 3 tempos, né? A polícia, e eu dou aula, sou professor de jiu-jitsu da Gracie Barra, e também estou estudando agronomia, porque eu vou fazer prova para perito e vou passar. Então, eu estou na correria bizarra. Bizarra, mas que vai dar fruto, graças a Deus. Sabe a zona de conforto? Essa palavra não existe na vida do Paiva. Ele está sempre em movimento e crescimento. Dormir só na eternidade. Pô, a live tem 50 minutos, Romel. Foi curta, não. Você que gostou demais. Que massa. Paiva, muito obrigada, de verdade. Vamos marcar outra live, galera. Galera, a gente vai marcar uma outra live que o Paiva vai falar da diferença do agente pro escrivão. E uma outra, vão ser 3, vai ser seriado com o Paiva aqui, né? E a outra vai ser sobre o curso de formação. Ele vai dar várias dicas para você não reprovar lá no curso de formação. E é um assunto muito, muito sério. O Romel tá perguntando se você vai transmitir sua aula de jiu-jitsu, que vai rolar às 20h30. Se ele pode assistir no seu Instagram. Olha só, cara, já fez fãs aqui já. Um dia eu boto lá disponível, tá lá na GB Volta Redonda, lá no Instagram. Quem quiser seguir lá. Que massa! Um trabalho muito bacana. Ó, quando eu terminar aqui, eu vou marcar o Instagram do Paiva e o Instagram que ele dá aula para você seguir. E aí, Paiva, alguma palavra final? Podemos encerrar? Tá travando aí, Gabi, o seu. Tá me ouvindo? Uma palavra final aí pra gente encerrar. Pode encerrar. Tá contigo. Uma palavra final? Fé. 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 Muito bom, muito bom. Fé em Deus, fé na família, fé em você. Fé. Nossa, perfeito, perfeito. Uma das melhores lives que já fizemos aqui. Perfeito, perfeito. Paiva, muito obrigada. Eu te agradeço, Gabi. Vamos conversar sobre esse lance da NP, que é um lance de grande responsabilidade. E eu tive um amigo em 30º lugar dentro da NP que saiu por causa de meio ponto numa prova escrita que todo mundo chorava, cara. E isso é um assunto muito sério. Vamos marcar, vamos conversar sim. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Muito obrigada mesmo. Nossos papos na delegacia refletiram aqui também. Gente, meu cafezinho é com Paiva. Eu falo com vocês. Com quem vocês tomam café? Meu cafezinho é com Paiva. A gente tem que colar, a gente que tem a mentalidade para crescer, para agregar, para ajudar, para evoluir. Com quem você toma o seu cafezinho? Eu tomo o meu com Paiva, rapaz. Paiva, muito obrigada. Vamos nessa. Boa noite. Obrigada a todo mundo que participou. Valeu. Tchau, tchau. Um abração. Valeu.